Nós, da Inteleto Consultoria, ajudamos sua organização a construir suas trilhas de aprendizagem por competências em ambiente de software livre. Aprenda a montar trilhas com custo zero de treinamento, incorporando a elas ações de desenvolvimento gratuitas disponíveis na web. Inclua também mecanismos de transferência de conhecimentos entre os funcionários. Veja mais em www.inteleto.com. Depois do Lelo, veio a palestra da doutora Carla Antiloga, né, falando sobre pandemia e trabalho feminino, reflexões e perspectivas. Então, aqui é a primeira abordagem centrada essencialmente nas questões da mulher. Eu queria lembrar um episódio interessante que aconteceu no dia anterior à palestra da doutora Carla. Nós fazemos parte de um mesmo grupo de WhatsApp. Nesse grupo estamos eu, ela e o Carbone, não sei se mais algumas pessoas. É um grupo de gestores aqui do DF. E uma pessoa, quando o Carbone anunciou a palestra da professora Carla, falou assim, olha, por que não mudar o nome da palestra? Para, ao invés de falar dos efeitos da pandemia para a mulher, não fala dos efeitos da pandemia para os humanos, né? E aí eu fiquei com essa coisa assim dentro de mim, né? Eu acho que é o mesmo que as pessoas que veem os movimentos que surgiram depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos, né? Bradando, né, que vidas negras importam, e as pessoas falam assim, não, mas a frase deveria ser mais ampla, vidas humanas importam. Ora, o movimento está existindo exatamente porque as vidas dos negros não são respeitadas da mesma forma que se respeita dos brancos. E o movimento, ele existe porque é uma reivindicação por direitos iguais. Não é uma negação de que nós temos direitos iguais. Da mesma forma, eu entendo a palestra da professora Carla, né? Ao destacar a questão da mulher, ela não está reivindicando que as mulheres tenham um tratamento privilegiado, mas que tenham um espaço para expressar as suas necessidades, as suas dificuldades, e que possam lutar pela igualdade de condições, né, de trabalho e na vida, né, como um todo. Então, vamos lá. Ela começa falando sobre ser mãe, e diz que é um trabalho escolhido, mas que não deixa de ser um trabalho. E confessa que tem dias que adora os seus filhos, mas que não gosta de ser mãe. Achei muito interessante isso, né? Parece que as mães têm, inclusive, a interdição de expressar esse tipo de sentimento, né? Eu adoro meu filho, mas não estou feliz de ter as tarefas de mãe no dia de hoje, né? Queria poder fazer outras coisas. Quem sabe, às vezes, até tomar um banho quente de 10 minutos sossegada, né? Bom, a professora Carla, ela fala um pouco dos cenários do trabalho, né? Hoje em dia, as condições de trabalho estão muito flexíveis, há uma precarização dos postos de trabalho, há uma instabilidade dos empregos, há muito trabalho informal e há uma sensível perda de direitos e garantias trabalhistas. A desigualdade de gênero e a divisão sexual do trabalho determinam o papel a ser ocupado por homens e mulheres. Na divisão sexual do trabalho, os homens são tratados como da esfera produtiva e as mulheres são tratadas como da esfera reprodutiva, né? Como se elas não pudessem produzir tanto ou mais do que os homens. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Ainda segundo a professora Carla, no trabalho, há princípios, né, sistematicamente organizadores. Primeiro, de separação, né? Há trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, pelo menos nessa visão de mundo, né? Há também um princípio organizador que é hierárquico, né? Um trabalho de homem vale mais que um trabalho de mulher. São o que as estatísticas mostram, né, de maneira indesmentível.
né? Trabalhos similares em mesmos postos são pagos de maneiras diferenciadas, sempre em prejuízo da mulher. A inserção da mulher no mercado de trabalho, ela é feita através de ocupações de baixa capacidade técnica, com dupla e tripla jornada. Para as negras, e aqui é interessante, né, o recorte que a professora Carla insere, para as negras se reservam trabalhos manuais e domésticos, os mais precários. Outro detalhe importante, né, que a professora Carla coloca aqui, a inserção da mulher branca no mercado de trabalho se dá, infelizmente, em detrimento do trabalho da mulher negra, né, que são basicamente reservadas para trabalhos domésticos. E se as mulheres, em geral, já recebem menos que os homens por trabalhos similares, as mulheres negras, particularmente, recebem 45% a menos que mulheres brancas nos mesmos cargos. Notem vocês que a Carla não está falando nem da comparação entre mulheres negras e homens, está falando da comparação com as próprias mulheres brancas, né? São terríveis esses dados. E ela mostrou para a gente uma notícia, né, que saiu há um tempo atrás, também interessantíssima, saiu em vários veículos de comunicação, em jornais impressos, saiu também em vários sites de internet, com essa manchete que está aí. Uma manchete que pretensamente se preocupa adequadamente com as mulheres, né? E fala o seguinte: retomada econômica ignora mães que precisam ir ao trabalho e não terão escolas para deixar os seus filhos. Tem só um probleminha com essa manchete, né, gente? A manchete ignora que os filhos têm pais, né? E que, a rigor, essa, primeiro, teria que ser, no caso de creche, uma preocupação também dos pais. Ou então, se fosse para os filhos ficarem em casa, de repente, né, se as mulheres, em alguns casos, podem ficar com os filhos para os homens trabalharem, por que, em alguns casos, os homens não podem ficar em casa cuidando dos filhos para as mulheres trabalharem? A professora Carla nos fala também de perspectivas que surgem a partir de agora, né? Ou desafios que nós temos, né, para realizar. Precisamos repensar já sobre o que ensinamos às meninas desde muito cedo. Precisamos ver o que pode ser mudado no mundo do trabalho. Precisamos pensar em licença parentalidade, e não mais só em licença maternidade ou paternidade. E precisamos discutir cada vez mais sobre a distribuição do trabalho doméstico. Cada vez mais a gente ouve relatos de experiências de homens que também compartilham o trabalho doméstico, né? Alguns falam, eu ajudo de vez em quando e tal, né? Outros nem isso. Mas a gente precisa discutir porque ainda há uma desigualdade muito grande na repetição dessas tarefas.